Programação ao vivo para você. Bom dia para você que está aí nos acompanhando nesse dia 18, quinta-feira. Estamos vivendo o primeiro dia da cidade fechada. E hoje nós temos aqui como convidado o vereador e advogado, o Dr. Rafael Prodóximo. Ele vai estar falando aqui vários assuntos aqui com a gente, né? E hoje a nossa pauta aqui está bem extensa, aqui tem bastante coisa para falar com o doutor Rafael. Eu quero dizer também, né, que está tudo fechado, mas nem tudo. O pedágio está aberto, né? Cobrando maravilhosamente bem, né? Voltando o seu troco ali certinho, tá? E não te dá álcool para você passar na mão também. Doutor Rafael Prodóximo, né? Vereador combativo ali, né? Sempre atuante nesses primeiros meses de trabalho, já mostrou aí a sua cara e vem fazendo várias coisas boas para a nossa cidade. Primeiramente, nós estamos aqui, doutor, cumprindo o distanciamento, né? Álcool, gel, tem tudo ali para a gente, tranquilo. Fica a opção, quer tirar a máscara, quer ficar com a máscara, fique à vontade, doutor. Fica mais fácil para poder fazer as explicações. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Devair Lima, bom dia a todos vocês que estão aí na TV Batatais, aí pelo Facebook nos acompanhando. Faz um favor para nós, vai compartilhando aí para as pessoas, para que as informações que nós discutimos aqui hoje, Devair, que são relevantes e salutares para toda a nossa cidade, que ela possa chegar a mais pessoas para assim conseguirem entender um pouquinho mais daquilo que nós estamos falando. Agradeço as palavras do meu amigo Devair Lima, né? Não sou tão merecedor assim, né? Mas fico feliz, é sempre bom a gente receber a gratidão e a empatia das pessoas, que é algo que tá tão raro hoje em dia. Então, mais uma vez, muito obrigado, aproveita aí para compartilhar, para ficar ligadinho aí, avisar o pessoal que nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje sobre várias questões da nossa cidade. Exato. E a primeira é sobre essa postagem que você colocou na rede social, dizendo que Batatais não está no lockdown ou em lockdown, não sei qual que é a colocação certa. Por que que o senhor acha dessa maneira, vereador? Bom, vamos lá, o Devair. É importante a gente começar falando disso mesmo, até para a gente conseguir ser bem interpretado. Né? A postagem que eu fiz no sentido que Batatais não está em lockdown, também não significa que você aí deve sair pela rua desordenado sem ter o que fazer, né? Então vamos lá, vamos partir do princípio. Eu já faço um trabalho de explicação desses decretos de pandemia desde o ano passado, desde abril, março, maio do ano passado. As pessoas que acompanham podem ir lá no meu Instagram, elas vão ver que diversas vezes eu fiz vídeos, eu fiz banners explicando os decretos. Porque a minha função como advogado é tentar também tornar mais fácil a compreensão das pessoas do texto de lei. Então, uma das minhas missões que eu assumi quando eu me formei advogado, quando eu terminei a faculdade de Direito, e agora mais ainda sendo uma pessoa pública, é desmistificar, é quebrar aquela palavra difícil, às vezes, do texto de lei, e explicar para as pessoas. Sofro bastante com isso, né? Porque quanto mais a gente tenta explicar, quanto mais a gente tenta ser acessível, às vezes as pessoas ainda não vão entender ou vão nos interpretar de forma diferente daquilo que a gente quis dizer, mas isso já é um problema de comunicação. Então vamos lá. O prefeito soltou um decreto anteontem, na terça-feira, trazendo para Batatais algumas medidas mais restritivas, né? É ponderante a gente fazer uma diferença, o Devair, que o prefeito ele só pode ser mais restritivo que o Estado através de decreto, né? Através de um ato exclusivo dele, né? Um decreto. Decreto é decreto, lei é lei, lei complementar é lei complementar, decreto de mesa é decreto de mesa, cada coisa é uma coisa.
Diferentemente de uma resolução, né? Por exemplo, o COI, por exemplo, o COI não dá decreto, o COI dá resolução, ele dá parâmetros, ele dá orientações. As pessoas, a única coisa que pode criar uma multa é um decreto, não é uma resolução, e assim por diante. Então a minha postagem, ela vem no sentido de explicar para você que está aí, que Batatais, ela não... E agora eu vou falar, desculpa, até me perdi aqui. Lockdown é restrição de circulação. É as pessoas, elas não poderem circular na rua sem ser abordada por uma polícia municipal, por uma polícia militar, ter que se explicar aonde está indo, apresentar carteirinha de CRM, de Corém, porque está indo trabalhar, ou assim por diante, apresentar um atestado médico, ou uma doença, um socorro, diferentemente de algumas outras cidades. Ribeirão Preto restringiu a circulação, né? Você não pode circular na cidade sem estar socorrendo alguém, sem estar indo trabalhar e assim por diante. Em Batatais, gente, é só pegar o decreto do prefeito e ler na íntegra que nós não temos essa restrição circulatória, mas nós temos medidas mais restritivas, né? Nós temos aí os supermercados da cidade que vinham tendo várias reclamações para nós da política, das aglomerações, das pessoas lá dentro, das pessoas indo no supermercado de forma desordenada. Isso, gente, é uma coisa que a gente, do lado do poder público, a gente vai tentando fazer para tentar contornar. O momento está dificílimo para comerciantes, para as pessoas normais, para nós da política. Eu tenho um escritório de advocacia, sou prestador de serviço, também está difícil, né? Então, é um momento que, se a gente não tiver consciência e empatia também, a gente não vai conseguir vencer, né? Então a gente fica colocando uma coisa e as pessoas não respeitam. Eu concordo que, se a gente falasse que desde lá de trás todo mundo tivesse respeitado aquilo que foi proposto, a gente não estaria nessa, né? Falta muito das nossas autoridades, das esferas, né? Poder, governo federal, governo estadual, em uma guerra política, né? Uma das minhas postagens eu até coloquei que nós não estamos em estado de sítio nem em estado de guerra, para ficar um soldado na rua esperando você perguntar onde que você está indo, o que você está fazendo, e te prender se você estiver saindo de casa para ir, por exemplo, cuidar da tua mãe, cuidar da tua irmã que está doente, 3, 4 quarteirão da tua casa. Os meus pais, por exemplo, moram no sítio. Se eu tiver que ir lá no sítio ver eles o que está acontecendo, se estiver acontecendo alguma coisa, como que eu vou fazer? Então, a minha postagem, pessoal, foi nesse sentido, de explicar para as pessoas tecnicamente, juridicamente, aquilo que é o momento que nós estamos vivendo. Reitero, não estou incentivando você a sair da tua casa à toa, mas eu estou te dizendo que, se você precisar sair, use os protocolos de saúde, a máscara, o álcool, o distanciamento social, né? a distância de segurança, porque o vírus, ele não circula sozinho, ele circula conosco. Então, seria mais ou menos isso, com referente a essa postagem, tá? Então, que fique claro isso para as pessoas, para que a gente não tenha pânico, Devair, para que a gente não tenha caos. Nós que estamos vereadores, né, que estamos lá, eu recebi várias depois dessa publicação desse decreto. E aí, eu vou poder ir cuidar da minha mãe que está doente, que todo dia eu vou dar café da manhã para ela, eu vou poder ir levar minha mãe no trabalho, sendo que é ela que está indo trabalhar, não sou eu. Como que eu vou explicar que eu estou levando ela para trabalhar no hospital? Gente, isso é uma tamanha... É uma coisa que não tem fim. Não tem como a gente ficar justificando isso, ficar fiscalizando. Então a gente tem que ser coerente no momento. Não adianta ficar enganando as pessoas, falando, você está proibido de sair de casa, sendo que a gente não tem uma determinação. Bom, em cima disso também, o nosso Eduardo Cornélio, ontem, né, que foi preso, depois o juiz o soltou, mas você tem um pensamento em relação àquilo lá, você tem uma explicação para aquilo lá, doutor, por favor. Vamos lá, Devair. Primeira coisa, a prisão do Eduardo Cornélio, ela é uma atrocidade jurídica. Ela é uma aberração, vamos falar assim, né? Ela é uma aberração jurídica. Primeiro,
Porque se a gente for falar de direito penal, tem um princípio que é um primeiro princípio que a gente estuda quando a gente chega na faculdade de Direito, na matéria de Direito Penal. Princípio da legalidade. Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Então eu não posso virar amanhã e falar que é crime, por exemplo, abrir uma loja, se eu não tenho uma lei que defina essa atitude como crime. Mas aí vai pelo crime da desobediência civil, vai pelo crime... Isso é outra questão, isso é outro crime, isso é outra coisa, né? Então, partindo desse ponto de vista, né, eu vejo que a prisão em si dele, por estar lá naquela situação, é uma aberração jurídica. Segundo, né, que aí que é o ponto que vale a pena eu fazer uma explicação, porque recebi várias mensagens, Evair, de ontem para hoje, né, a respeito disso. Nós temos que entender outra coisa, crime. Quem define crime é Congresso Federal. Os deputado federal que a senhora votou, que eu votei, que o Devair votou, que tramita na casa, que vai para o Senado, que o presidente sanciona, e assim por diante. Tá? Prefeito, vereador, nós não podemos fazer isso, e a gente tem aquela discussão enorme sobre as esferas. O presidente da República não interfere no Estado, o prefeito é a autoridade executiva daqui, e essa briga com a STF já resolve, já entre aspas, né, resolveu, criou um maior problema ainda o ano passado com relação a isso. Mais diretamente sobre essa situação do Eduardo Cornélio. Eu entendo por ser uma aberração, entendo que acertou o magistrado que relaxou a prisão dele, a prisão em flagrante dele, né? Porém, cabe eu fazer um esclarecimento aqui para vocês que isso não significa e não serve para se usar como um embasamento absoluto, um embasamento concreto, um embasamento firme de que as pessoas podem abrir os seus estabelecimentos e os seus comércios, né? Eu recebi diversas perguntas do pessoal de academias, vídeos circulando de pessoas usando isso. Gente, não falando que é jurisprudência. Jurisprudência é a decisão reiterada, uma decisão recorrente, uma decisão que vem acontecendo sempre na mesma linha de um órgão superior, de uma entidade de segunda instância. Para se tornar uma jurisprudência, existe esse critério, que os desembargadores, que as câmaras dos tribunais de justiça comecem a decidir de forma igual, idêntica, o mesmo caso. Uma sentença de um juiz, ela não é jurisprudência, ela é parâmetro, ela é base, mas ela não pode, o prefeito ele não pode fazer agora um decreto ou flexibilizar as normas por conta da sentença de um juiz. Isso tecnicamente, juridicamente, olhando para os nossos textos legais, isso não é possível. Não dá para apresentar uma sentença de um magistrado que ele pensa da forma que ele quer. Ele tem o livre entendimento, é prerrogativa do magistrado, ela em outras palavras, ele se convence da forma que ele acredita. Né? Nós vemos aí, você às vezes está me assistindo aí, teve filho que já foi preso, teve parente que já teve processo na justiça, e sabe que o juiz ele decide de acordo com aquilo que ele vê lá, que ele acredita, que ele ouve. Né? Somos nós que contamos para ele, os advogados, as partes e assim por diante. E não é por isso que isso vai se tornar absoluto. É por isso que eu falo, o momento é de responsabilidade, de cuidado, de empatia. Os comerciantes, Devair, muitas vezes estão sendo enganados, né, por essas falsas esperanças, por essas falsas expectativas. E eu falo por mim, né, que nós passamos por um projeto na Câmara, você sabe disso, com relação às academias, com relação aos salões de beleza, com relação ao comércio e os prestadores de serviço em geral, né? Criada para nós que, de certa forma, olhando friamente, nós acabamos criando expectativas
no comerciante que está sofrendo demais esse momento, muito, sentindo, eu falo que não é sentir nem na pele mais, o Devair, é sentir na carne, mesmo, né? Sentir na carne esse dolorido. Então, muitas vezes, através de políticas, de guerras políticas, né, qualquer esperança que o comerciante vê, Devair, ele se inflama, se enche, por isso que é importante perguntar, por isso que é importante viver esse momento de forma de cabeça fria. Para valer isso aí, teria que ser um colegiado de juiz, ou como é que é? Teria que ser, a gente sempre fala, uma ação coletiva, ou uma súmula vinculante, que ela obriga todos os juízes a decidir dessa forma. Um exemplo, vamos dizer que aqui nós estamos em Batatais, nós temos várias academias, por exemplo. Vamos falar da academia X lá no centro da cidade. Que ela abra e que o dono da academia receba uma autuação, que o dono da academia receba a polícia, que ele, não vamos falar assim, que vamos falar na aberração jurídica, não sem Ribeirão, sem Batatais. Que a polícia de Batatais deu uma doida e foram lá prender o dono da academia. E ele foi conduzido para a delegacia, a juíza converteu o flagrante dele em prisão preventiva, com entendimento totalmente diferente, com entendimento que a saúde pública está acima de tudo, que o direito de ir e vir fica em segunda parte quando a gente fala de saúde pública, e assim por diante. Eu como advogado, se eu for contratado, eu posso mostrar para a juíza excelência, mas o doutor X de Ribeirão Preto entende de forma diferente. Ela vai falar assim, eu também entendo de forma diferente dele, não sou obrigada a seguir a linha de raciocínio, o entendimento dele, e eu vou manter. E aí a gente vai brigar por uma instância superior. A instância superior pode ser que também entenda da mesma forma. E aí, como que nós vamos fazer? Então a gente fica nessa guerra jurídica enquanto uma pessoa está presa, sendo privada da sua liberdade. Então por isso que não dá para dizer que vale para todos. Precisaria de ter uma ação coletiva de um grupo de pessoas que se tenha um mandado de segurança, que aí cada caso é uma peça diferente, né? É óbvio que pode ser usado nas defesas, mas não pode ser usado para obrigar o magistrado, o juiz, a entender assim. Doutor Rafael, vereador do PP, está aqui, Isso aí. Ele é advogado, e ele explica muito bem, né? Deu para notar. Tanto é que eu vou mudar de assunto agora, não dá tempo da gente falar tudo que eu quero. Vamos lá. E em relação, vocês aprovaram, eu vi até um checão bonito assinado lá pelo presidente Júlio, 300 mil reais, para compra de vacina. Esse dinheiro é do 12º, é isso? Isso, é isso aí. Explica pra gente. Muito obrigado, Evair, por fazer essa ótima colocação. Isso é fruto da economia dos vereadores. Por quê? Porque nós não estamos viajando para buscar emendas parlamentares. A casa reduziu, cortou bastante custos, né? Os vereadores estão auxiliando nesse sentido. E essa sobra, ela sempre é devolvida para o executivo. Né? É também importante a gente frisar, e sempre explicando da legalidade, nós não podemos vincular essa devolução ao que o prefeito vai fazer. Ele já nos disse, já nos sinalizou que vai usar para compra de vacina assim que possível. Só que a Câmara, ela devolve os valores e o prefeito usa da melhor forma, e nós sabemos que, graças a Deus, vai ser para a compra de vacina. Então, essa devolução desses valores vai ajudar muito o nosso município, Devair. Esses 300 é o que foi economizado até agora? Até agora. Nesse momento. Até esse momento. Dos 3 meses que nós estamos, 2 meses, 45 dias, acho? Mais ou menos. Né? A Câmara, ela recebe uma porcentagem do orçamento para se manter, e sempre vem sobrando esses valores. E essa sobra a gente devolve para o Executivo, e o Executivo aplica da melhor forma que ele achar. Nesse caso em específico, vai ser para compra de vacinas, graças a Deus. Então, eu quero parabenizar o presidente Júlio, a todos os meus outros 14 colegas, né, que temos feito esse trabalho na Câmara Municipal. É um trabalho coletivo nosso,
né, mais do que, Devair, a gente fazer política ou politicagem, como eu entendo, de que o vereador tem que doar o salário, que tem que não sei o quê, tem que também fazer outras medidas maiores, mais amplas, né, de uma maior dimensão para auxiliar aí o executivo nas suas demandas. Tá legal. Bom, em relação agora ao prefeito municipal, as atitudes do prefeito, muitos contra, né, muitos a favor, porque e fica naquele negócio, né? Quem vai trazer a comida para dentro da minha casa? Vai ficar em casa. É isso aí. Eu sempre converso com o Juninho, e as pessoas sabem aí que eu sou bem próximo ao governo, né? Faço até um trabalho bem dinâmico na Câmara Municipal com relação a isso. E a internet hoje, Odevair, ela é um meio poderoso de disseminação de informação, mas ao mesmo tempo ela se torna, para as pessoas que não entendem, que não compreendem, eu sempre falo, às vezes terra de ninguém. Né? A pessoa ela se expressa, ela às vezes não entende e assim por diante. Eu entendo que o comércio ele não transmite diretamente o vírus. Não é culpa do comércio essa transmissão. Eu entendo que essa transmissão ela é fruto de não se respeitar as regras do distanciamento, a higiene básica, que é lavar as mãos, e muito mais do que isso. O nosso país sempre teve um problema de saúde pública, que foi revelado agora através de uma pandemia. O nosso país de forma especial, porque nós estamos vendo países da Europa, países da América do Norte que já saíram desse colapso, já estão sendo vacinados, e por conta dessa guerra política, governo federal e estadual, nós ainda não vacinamos a maioria dos nossos brasileiros. Então isso demonstra uma crise num sistema sanitário e num sistema de saúde que nós temos. Então eu entendo e eu acredito que o comércio não é responsável por essa transmissão em massa. Não é culpa do comércio que a UTI está lotada, né? A culpa é da falta de leitos, a culpa é da falta de vacina, a culpa é do sistema em si no geral. Que não somos nós, vereadores aqui em Batatais, que vamos ter força de lutar para isso. Né? Muito menos o prefeito, que pegou uma prefeitura quebrada. E eu até vou aproveitar esses minutos, esse momento, para falar. As pessoas, eu vi muitos comentários nesse sentido, Devair. Aonde estão os 7 milhões que vieram o ano passado da verba Covid para Batatais? Vou responder. Primeiro, não foram 7 milhões, gente. Foram quase 26 milhões que vieram do governo federal, do governo estadual, o ano passado, para verba Covid. A antiga administração usou o valor para pagar os leitos, para fazer N coisas aí. Nós vamos colocar placa, comprar insumo e assim por diante. Ficou no caixa da prefeitura quase 3 milhões. Por quê? A antiga administração torrou todo o dinheiro, achando que tinha que devolver o dinheiro dia 31 de dezembro, e deixou no cofre da prefeitura quase 3 milhões. Dessa verba Covid, que sobrou, entre aspas, né? Que o prefeito usou para pagar alguns serviços de leitos, porque tem que pagar a Santa Casa. As pessoas pensam que a Santa Casa de Misericórdia, que não recebe, ela recebe verbas para pagar os leitos de UTIs, de enfermarias e assim por diante. E ainda faltou dinheiro. Teve que colocar de orçamento próprio para bancar os leitos até, se eu não me engano, abril. Tá? Então isso a gente tem que ficar claro. Então assim, restringir um pouco o comércio é um momento para se evitar um pouco a circulação de pessoas. Digo, por quê? Porque você só vai sair se for importante, se for necessário para você, para a sua necessidade. Tá bom? Por isso que eu entendo que é um momento de se refletir, de se esperar aí 10 dias, 15 dias, os números não diminuem do dia para a noite. Perdi ontem um pai de um grande amigo meu, o pai do Miguel, né, o senhor Zé Firmino, faleceu de Covid, 92 anos, entubado na UTI, tenho pessoas ali que está saindo de uma intubação. O próprio Christian, né? O Christian, 46 anos, pessoal. Pronto, forte, pai do né? Bigode, meu irmão, o Vinícius. Então, assim, gente,
Sabe, eu não sei, não é que eu passei muito apertado, Devair. Eu, antes de estar vereador, eu sou advogado, eu tenho um escritório. Essa época, o ano passado, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu moro sozinho, os meus pais nem sonham isso. Eu tinha um dia para ir no supermercado para passar a semana, R$ 37 na minha conta. Porque e não tinha nada em casa. Tinha que comprar farinha, arroz, feijão, comprar 1 quilo de farinha e um fermento, às vezes, para fazer um pão. E não tenho vergonha de dizer, não, gente, eu sou advogado. Só que nós sentimos, as pessoas não procuram. A gente recebe daquilo que a gente vive, sem reserva, sem ter nada. Se procura também, não tem como pagar. Entendeu? Como que você vai fazer? Todo mundo tá na mesma situação que nós. Então, assim, eu sei que é difícil. Não é um discurso, eu pelo contrário não tenho um discurso negacionista. Hoje eu tenho medo de ter a minha mãe precisar de um leito e de não ter. Culpa do comércio? Não. Culpa de um sistema, culpa de uma falha de anos e anos de governos e mais governos. Só mais uma, rapidinho, porque o tempo nosso é... Nossa, que delícia esse bate-papo, hein? Eu estava vendo aqui, cada pessoa que morre rende ao município, ou é pago para o município, R$19 mil. É verdade isso? E Batatais recebe isso também ou não? Nossa, não, de jeito nenhum. Isso é mais um mito que desde a pandemia, né, circula aí falando que, claro, gente... Existem pessoas e pessoas, estamos falando de seres humanos, sim, que muitas vezes acontecem corrupções, desvios de finalidade, assim por diante. Que se teve pessoas que foram colocadas no atestado que era Covid e não era, muitas. Sim. Só que não se tem nenhum lucro para o município, nenhum proveito a mais em dinheiro, por se falar que nós temos mais mortos ou não. Isso é fake news. Quanto mais mortos, né, mais dinheiro. Você deve ter visto na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, 0. Lá não tem morte, ninguém morreu ainda, ninguém pegou Covid, pelo fato do tratamento preventivo. E esses, sem fazer propaganda para o Bolsonaro, o cloroquina, hidroxicloroquina, mais uns negocinhos lá que há mais. Por que naquela cidade, que eu não sei o tamanho de São Lourenço, mas deve ter mais de 30 mil, na cidade turística, e não dá para fazer esse tratamento aqui através do SUS, né? Não dá para dar essa ideia para... Bom, vamos lá. São Lourenço, Minas Gerais, eu vi esse caso. Na verdade, tem infecção. Muitos casos. Se a gente pegar aí no Facebook, olhar lá, né, nós vamos ver que teve mortes por coronavírus, que tem infecção normal. Não se dá para adotar no SUS um protocolo. Isso eu não vou falar com tanta propriedade, porque acho que um médico, ou às vezes a secretária de saúde conseguiria explicar melhor. Mas, do ponto de vista jurídico, quando você não tem um protocolo aprovado pela Anvisa ou pelos órgãos de saúde, o gestor público, o prefeito, por exemplo, ele não consegue justificar o gasto com aqueles medicamentos. E isso gera um problema imenso. Eu, particularmente, ivermectina não faz mal para ninguém. A gente toma, eu mesmo, antes da pandemia, exatamente, que eu tomo todo ano. Tem um lá que chama, não fazendo propaganda, o Anitta, né, Nita, sei lá como chama, é um medicamento vermífugo que todo ano a gente toma. Vitamina nunca é demais, ajuda o sistema imunológico. O problema é que a falta de embasamento científico para dar eficácia a esses medicamentos, não se pode justificar uma compra, um gasto, e não é um protocolo oficial de saúde. E digo, gente, nós estamos... Isso no Brasil. No Brasil inventaram que esse tratamento funciona. Eu não duvido que ele não funciona. Mas se a gente não tem um estudo lá científico, o próprio presidente da República, que é o presidente da República, que tem autoridade sobre todas as organizações, não consegue fazer com que eles aprovem. E aí, o resto do mundo, Itália passou a maior crise, o maior caos. Foi a primeira explosão
de casos na Europa, aconteceu na Itália. E nunca se cogitaram essa ideia desse tratamento precoce. Então eu acredito sim, eu acho que é um direito do cidadão. Primeiro, se você quer o tratamento de hidroxicloroquina, de azitromicina, de zinco, de ivermectina, acredito que seja um direito seu de solicitar ao médico e o médico te dá a receita. Mas nós impormos ao SUS um tratamento, o gestor, o prefeito, no caso, ou a secretária da saúde, que é quem gerencia a pasta dela, não tem como justificar compras e demandas desse tratamento. Porto Feliz, o pessoal fala muito dessa adoção. Eu não duvido que a saúde das pessoas melhorem, mas se a gente dizer que impede a propagação do vírus e os seus... Pode ser que até diminua os efeitos, né? Eu acho que até diminua os sintomas, as corizas, as tosses, as dores de cabeça. Mas impedir a transmissão não impede. Tá. Até que você vê aí a sua rede social. Ai, meu Deus, vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, eu vou até baixar a máscara um pouquinho aqui. Cadê o nosso amigo ali? Tem alguma pergunta? Tem aí? O Listerine ali? Ah, não, é o William. William, tem alguma colocação? Tem alguma colocação? Tem? Peraí, daqui a pouquinho você fala. Então, sobre o atendimento presencial, eu até anotei ali, nas medidas emergenciais. Então, atenção para o atendimento presencial. Clínica médica, odontológica, veterinária, tá liberado, presencial. Farmácias, tranquilo. Posto de combustível, me parece que é das 6 às 20. Táxi e aplicativos, você pode chamar. Serviços de entregas, delivery de mercadorias, transporte intermunicipal, né, que é o ônibus que vai daqui para Ribeirão, interestadual, que é o que vai para fora do estado, abastecimento e logística, né, para abastecer aqui os supermercados, abastecer aí que mais? Tá, todo o pessoal aí que faz compra, né? Oficina mecânica está liberado, presencial, assistência técnica em geral, produção agropecuária e indústria. A indústria está presencial, então quer dizer que lá no distrito está todo mundo trabalhando, dentro do protocolo, evidentemente. Serviço de hotelaria, segurança privada, meio de comunicação, que é o nosso caso aqui, serviços de autoatendimento em agências bancárias, né? Você pode ir lá e fazer ali o trabalho nos caixas. Então, tudo que eu disse aqui em relação ao atendimento presencial. Você pode fazer esse trabalho presencial. Bom, vamos ouvir a do William lá. Qual é, William? Fala aí. Vamos lá. A senhora... Márcio Ferreira. Apesar de todo o blá blá blá, o que importa é entrar com processos individuais e ver o resultado depois. Entrar de modo conjunto e aguardar como o nobre Edil diz, cada cabeça uma sentença. Aí, ó. Se morrerem, não acontece. Tá bom, você recebeu. Perfeito, recebi. Ah, tá. Então ótimo, é isso aí. O Márcio Ferreira. É isso. Né? As decisões isoladas, as decisões, como ele disse, cada cabeça é uma sentença, é isso mesmo, concordo em gênero, número e grau. Isso aí. Tem mais alguma coisinha que você queria Olha, aqui, não, eu tava com a minha rede, ela desligada aqui, mas acho que é só isso. Da minha parte aqui, das minhas mídias aqui, eu vou... Não, beleza. Fala um pouquinho, então, da sessão da Câmara que nós tivemos terça-feira. Nossa Senhora. A sessão foi bem tensa do ponto de vista... Porque, como eu disse em uma das minhas falas aqui anteriormente, nós, os vereadores, o projeto do Eduardo Risse, da qual, na época, eu fui até subscritor com ele, sobre as academias e os salões de beleza, nós tivemos pareceres contrários, conseguimos aprovar a lei, né, teve uma emenda da vereadora Marilda, só que quando chegou ao prefeito, o prefeito vetou. Né, o prefeito ele falou, não, eu não vou promulgar essa lei.
Eu não vou fazer isso. Teve embasamento dos técnicos, do COI, da Procuradoria do município. E quando o prefeito ele não acata uma lei que os vereadores fazem, que é o que a gente chama de veto, ela volta para a Câmara Municipal e os vereadores votam novamente, se concordam ou não com aquele veto. Se os vereadores concordarem com o veto, a lei não é válida, a lei ela cai e ela é arquivada, vamos falar assim no jargão popular. Só que se a gente resolve derrubar o veto, a lei automaticamente ela entra em vigor. Só que, gente, não dá para falar, nesse momento que nós estamos vendo hoje, da forma que nós estamos, é uma situação totalmente diferente. Um cenário hoje que nós estamos em um caos na saúde, caótico, e uma situação há um mês atrás, onde nós estávamos saindo de uma fase amarela, depois nós fomos para uma laranja, e assim foi acontecendo. Nós votamos que mantemos o veto do prefeito, porque não dá. A lei, por mais que eu defendo que a lei ela não seja inconstitucional, mas ela seja inaplicável. Mesmo que a gente fizer, e a gente cria mais uma falsa esperança em você que é comerciante, que está aí assistindo, que se eu aceito, se a gente acata essa lei, na terça, na quarta, está tudo aberto de novo, e na verdade não é assim. Né? Nós temos os decretos estaduais aí para serem seguidos. Então foi uma tentativa, tá, que nós fizemos na época, né, hoje eu entendo de forma diferente. Votei sim, né, tá circulando aí uma fotinha dos nomes dos vereadores que acataram o veto. Votei sim, eu, Rafael Prodóximo, votei para acatar o veto, porque penso que o momento que nós estamos vivendo hoje não é essa lei que vai resolver. Ao contrário, entendo que ela vai criar mais caos e mais dúvida e mais falsa esperança em você, comerciante, em você, dono de academia. Tenho eleitores, tenho clientes. Não vou falar em eleitores porque não estou em campanha eleitoral. Fui eleito no ano passado e a campanha eleitoral começa só em agosto de 2023. 2024, né? Deixa eu ver. 2024. 22. E é muito triste ver as pessoas falando que a gente está fazendo campanha. Eu não estou fazendo campanha eleitoral nenhuma. Campanha eleitoral, para mim, começa se eu for candidato novamente um dia, se eu for tentar a reeleição em agosto, em julho de 2024. Então, é importante frisar isso. Né? Eu tenho que, como vereador, fazer um trabalho pelo qual eu fui eleito por 4 anos. A velha política fica assim, pensando todo dia. Isso é importante da gente dizer, porque ontem eu até vi em alguma matéria, alguma coisa assim, que o que resolveria mesmo seria 10 dias. Mas de resolver por resolver, eles estão falando que vão resolver desde março do ano passado, né? Que abril era o pico, depois o pico era maio, depois o pico era junho e assim por diante. Então eu também estou nessa esperança, nessa expectativa de que dentro de 5 dias a gente consiga baixar os índices, baixar os dados e começar a poder voltar. Ter a confirmação que a solução é o lockdown, porque se não for o lockdown, tomara que ele resolva o nosso problema, vereador. Mas então, nós estamos desde o começo pensando dessa forma e até hoje não fizeram. Então a gente precisa. É uma medida? É uma medida. É a que resolve? Esperemos, né? Tá aí pra gente ver, né? Até hoje. Doutor né? Rafael, Isso muito aí. obrigado pela sua vinda aqui, muito esclarecedora, e é sempre bom falar com você. Evair Lima, muito obrigado pelo convite. Falei que eu tenho orgulho de vir aqui na TV Batatais, de ver o quanto que vocês estão crescendo, de quanto que vocês estão contribuindo para a informação da nossa cidade, isso é muito importante. Fazendo o que a imprensa, o que o jornalismo precisa, que é levar informação séria, correta às pessoas e sabendo respeitar sempre, isso é o mais importante, que é o que falta um pouquinho hoje nas pessoas, é saber respeitar a opinião do próximo, saber respeitar
a posição, o lugar da pessoa. Então eu quero só te parabenizar e pedir para que Deus possa te dar muita força para manter esse projeto, porque não é fácil. Tenho certeza que tem dias que deve ser difícil, né? Porque é um meio também de ingratidão às vezes, de apanhar muito. E eu torço muito para que vocês consigam fazer cada vez mais. Da próxima vez, eu falei para ele hoje ainda, pessoal, cada vez que eu venho, o negócio está crescendo, tá? Pouquinho em pouquinho. E eu torço para a próxima vez que eu vir, tá cada vez maior e cada vez sempre mais cheio de coisas aqui. Muito obrigado. Falamos com o vereador e advogado, Dr. Rafael Prosdóximo. Um abraço a todos, né? E até a próxima entrevista, se Deus quiser. No segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer.